Olá, este é o Minutos que Transformam, programa devocional da Igreja Presbiteriana dos IPs. Se inscreve aí no nosso canal, ative as notificações, nos acompanhe também nas demais redes sociais, compartilhe o nosso conteúdo para que outras pessoas sejam edificadas pela palavra de Deus. Nós temos feito nos últimos dias uma exposição panorâmica do livro de Daniel. Se você quiser ter informações mais detalhadas acerca deste livro, acompanhe lá na nossa playlist Daniel, Integridade diante do Senhor da História, uma série de sermões expositivos que fizemos deste livro. Hoje nós veremos o capítulo de número 5 do livro de Daniel. Capítulos 1, 2, 3 e 4 narram o reinado de Nabucodonosor. Nabucodonosor reina aproximadamente 50 anos na Babilônia, se converte antes da sua morte, foi o que vimos no capítulo 4, e agora governa a Babilônia o seu neto, Belsazar. O império da Babilônia passa a definhar sob o governo e a liderança daqueles que sucederam Nabucodonosor. E cresce, ao mesmo tempo, o império Medo-Persa. A Pérsia agora está às portas da Babilônia. Quando chegamos aqui no capítulo 5, os babilônicos estão cercados, sitiados. Os persas estão às portas e prontos para atacar, mas sem ainda encontrar uma brecha para romper a segurança das fortalezas, dos muros da Babilônia. O sentimento, a sensação de segurança por trás dos muros dentro da Babilônia era tão grande que o rei Belsazar, ao invés de se preocupar com o inimigo que estava à porta, passa a festejar. Em uma noite, ele reúne os seus generais, reúne seus principais soldados, passa então a festejar, a beber e vai cometer algumas barbaridades. O inimigo à porta, mas Belsazar festejando, distraído, fazendo algum tipo de comemoração do caos, sem perceber o risco que estava correndo. Por que disso? Pela sua grande arrogância e soberba. Parece que ele não havia aprendido nada com a história do seu avô, que também foi soberbo e passou a comer capim com os animais, mas depois se arrependeu. Belsazar não teve tempo de se arrepender. Veja então o que acontece aqui no capítulo 5. Em meio a esta festa, uma mão aparece escrevendo na parede e Belsazar não consegue entender o que ela estava querendo dizer, comunicar. Olha que situação pavorosa. O povo festejando e daqui a pouco, de repente, uma mão, apenas uma mão, escreve na parede: Mene, Mene, Tekel, Parsim. Belsazar fica assustadíssimo e desafia todos os sábios, todos aqueles grandes da Babilônia, a interpretarem aquilo que a mão estava a escrever. Ninguém poderia fazer aquilo. Então, sua mãe, a rainha mãe, ela indica a ele a pessoa de Daniel. Ela lembra a ele que Daniel, no passado, havia interpretado os sonhos do seu avô. Ele então chama Daniel e Daniel dará agora, a partir do verso de número 22, a interpretação daquilo que a mão havia escrito na parede. Diz assim o texto de Daniel, capítulo 5, 22 em diante. Tu, Belsazar, não humilhaste o coração e te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu e os teus grandes e as tuas mulheres e as tuas concubinas bebestes vinho neles. Além disso, destes louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas a Deus, em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Então, da parte dele foi enviada aquela mão, que traçou toda a Escritura. Esta, pois, é a Escritura que se traçou, Mene, Mene, Tekel e Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então mandou Belsazar que vestissem Daniel de púrpura e lhe pusessem cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dario, o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Nós temos então aqui o juízo de Deus emitido, o aviso do Senhor vindo contra Belsazar. Belsazar não estava apenas pecando pela sua soberba, pela sua distração enquanto os inimigos estavam à porta. Em meio a esta festa, ele também usa os objetos do templo,
aqueles que haviam sido tirados de Jerusalém, para colocá-lo em meio a esta orgia da qual ele participava com os seus soldados. Por isso, o Senhor mesmo pesou Beltsazar, pesou a Babilônia e trouxe a estes a condenação. O que nós aprendemos então com este texto que mostra a queda da Babilônia? Nós aprendemos que, mais uma vez, a soberba sempre vai preceder a queda, sempre vai preceder a ruína. Aprendemos também que precisamos depender do Senhor, entender que é Ele quem estabelece os reis, é Ele quem também destrona os reis. Aprendemos também que com as coisas do Senhor nós não devemos brincar. Há seriedade em seu nome, há seriedade em sua palavra, e por isso devemos ter reverência ao nosso Deus. Beltsazar brincou com todas essas coisas. Foi orgulhoso, foi soberbo. Beltsazar ignorou a condição de que os inimigos estavam à porta. Beltsazar não teve respeito com aquilo que era sagrado, com aquilo que era do Senhor. Foi por isso então que ele caiu, foi por isso que a Babilônia ruiu. Que você não incorra nos mesmos erros, nos mesmos pecados de Beltsazar. Que você seja humilde e reconheça a grandeza e a soberania do nosso Deus. Porque é Ele quem estabelece os reinos, é Ele quem também destrona os reis. Que Deus te abençoe, que você siga confiando em nosso Deus.